Mulheres Cristãs em Ação, Pastora Clarice. Deus nos deu uma arma poderosíssima, a oração. Quando nós estamos tristes, quando nós estamos doentes ou quando nós estamos em pecado, nós podemos chegar a Deus em oração e pedir a Ele o que nós necessitamos. E além desta oração que nós mesmos podemos fazer a Deus, nós também podemos contar com irmãos na fé, para que orem conosco, para que o nosso coração seja acalentado por uma outra pessoa, orando junto, batalhando junto com a gente para dissuadir o mal na nossa vida. Satanás não gosta muito dessa ideia. Ele prefere que a gente não conte o nosso pecado para ninguém. Ele prefere que a dor que nós estamos sentindo, fique só dentro do nosso coração, dentro da nossa mente, e que o vazio comece a tomar conta da gente, que a solidão comece a tomar conta da gente. Ele não quer que a gente se reúna como igreja, ele não quer que a gente se reúna com outros irmãos para orarmos e para batalharmos contra o mal. Ele faz festa quando o nosso coração fica doente, quando o nosso espírito fica doente, quando o nosso corpo fica doente. Ele prefere a escuridão, ele prefere que tudo fique escondido. Ele prefere que nós tenhamos segredos para com outras pessoas, com a nossa família, com os nossos irmãos na fé. Ele prefere que a gente guarde os nossos sentimentos ruins dentro de nós mesmos. Ele não gosta quando a gente se coloca na luz do dia. Ele não gosta quando a gente conta os nossos problemas para alguém, quando a gente divide o nosso problema com o irmão na fé. Ele não gosta que a gente se exponha na comunidade de fé, porque assim o nosso pecado, a nossa dor, a nossa luta está visível e mais pessoas irão batalhar contra o mal a nosso favor. Essa arma poderosa que é a oração que Deus nos dá, é uma das armas poderosíssimas que Deus nos dá. Existem várias armas poderosas, o capacete da salvação, a couraça da justiça, o cinto da verdade, os pés do evangelho, da paz, são armas poderosíssimas contra o poder do mal. E nós temos que aprender a usá-las, aprender a estarmos em comunidade e a usar. E aprender também a contar os nossos problemas para as outras pessoas. Aprendermos também a perdoar uns aos outros. O perdão é cura. O perdão traz cura para a nossa alma e para a alma daquele que foi perdoado. Muitas vezes é muito mais para a nossa própria alma do que para o outro. Como que eu vou começar uma nova vida se eu não consigo perdoar? Como que eu vou começar uma nova vida se eu não consigo pedir perdão? Davi teve um grande problema. Ele ficou doente, muito doente, do espírito e corpo, porque se encantou por Batseba e ela era casada. Mandou que o marido dela fosse à frente da batalha e lá morresse, para que ele ficasse com ela. Mas este pecado que só ele guardava dentro do coração dele, ficou só com ele, só na vida dele, só na vida dele. E só ele ficou com aquilo ruminando na vida dele. E então ele resolveu que ele iria contar o seu pecado e que iria se livrar deste pecado. E assim a vida dele reiniciou. Ele até fala num dos salmos como o corpo dele estava doente, como os ossos dele estavam doentes, como o seu espírito estava doente, porque ele não conseguiu pedir perdão a Deus, não conseguiu confessar o seu pecado àqueles a quem ele deveria confessar. Então o Senhor Deus nos dá uma arma poderosíssima, que é a arma da salvação, que é a alma da oração, que é a arma da oração, que é a arma da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela corta, ela é muito mais afiada do que uma faca de 2 gumes. Ela entra cortando e sai cortando novamente, porque ela nos apruma, ela nos endireita, ela nos dá um novo senso de direção. Paulo, em Coríntios 2:10, Paulo estava falando aqui aos coríntios, da comunidade de Coríntios,
de que eles deveriam perdoar aqueles que estavam falando contra o evangelho, falando até contra ele. E ele fala num dado momento, no versículo 10, quando vocês perdoam alguém, eu também perdoo. Ele se colocou junto à comunidade. Porque quando eu perdoo, se é que de fato tem alguma coisa a perdoar, faço isso por causa de vocês, na presença de Cristo, a fim de que Satanás não se aproveite de nós, pois conhecemos bem os planos dele. Paulo sabia do que Satanás era capaz. E o próprio Jesus Cristo, quando foi para o deserto, viveu a tentação, depois que ele foi batizado. Estava lá no deserto e foi tentado dissuadir Jesus de querer morrer na cruz. E Jesus, que era o próprio Deus, Filho de Deus, mas que também era o próprio Deus, ele estava consciente e firme, e por nós ficou firme até a morte, vencendo, portanto, Satanás. E nós temos que ter consciência disso. Jesus Cristo venceu Satanás. Nós não precisamos nos preocupar. E nós também podemos, por causa de Jesus Cristo, vencer Satanás, vencer o poder do mal. Quando nós contamos a outras pessoas do nosso problema, quando nós abrimos o jogo sobre as dúvidas, as coisas que nos perturbam, as coisas que nos tiram a paz. A Bíblia também fala que quando você coloca à luz do dia todas as questões que te perturbam, tudo fica esclarecido e o diabo perde o poder. Perde o poder. Aquilo vem à luz, aquilo passa a ser iluminado pela luz e deixa de existir o poder do diabo sobre você, sobre a pessoa a quem você ofendeu ou foi ofendida por você, ou você ofendeu alguém ou alguém te ofendeu. Isso passa, porque isso vem à luz, isso vem à tona, isso é esclarecido e você passa a viver a partir disso uma nova vida. Você passa a viver a partir disso um novo momento. Tudo começa a mudar. Então, se você tem algum problema, se você tem alguma coisa que você não pode confessar para qualquer pessoa, encontre alguém de sua confiança, confesse o seu pecado, ore a Deus com essa pessoa, peça a intercessão dessa pessoa junto ao Pai, com você, e você verá quão mais leve ficará o teu coração, ficará o teu espírito, ficará a tua mente. Satanás perderá todo o poder. Quando a gente ora por alguém que está atormentado, em conjunto com essa pessoa ou com mais pessoas, Satanás perde o poder e o Espírito Santo começa a iluminar a nossa vida, começa a te iluminar, começa a fazer diferença, você começa a trilhar um novo caminho. Pode ser que dure um pouco a dor ainda no seu coração, mas você já está aliviada, você já está aliviado, você já dividiu a sua dor com outra pessoa e você já foi esclarecido. A luz que é Jesus Cristo iluminou a sua vida, a luz que brilha sobre mim, sobre você e sobre todos aqueles que sofrem está à nossa disposição. Nós podemos orar, podemos entregar a nossa dúvida, o nosso pecado, a nossa dor, e Deus, através de Jesus Cristo, o Espírito Santo, vai nos curar de todo o mal. Então, neste final de semana, nesta semana que se segue, ouça a voz do Espírito Santo, ouça a voz da Palavra de Deus que nós aqui comentamos com você e se aproveite disso, orando com quem você tem confiança. Eu também me coloco à sua disposição de orar com você, de te ouvir, de saber o seu problema, de estarmos conversando sobre isso e neste momento, a luz do Espírito Santo, que nos guia na verdade e na vida, vai te ajudar a iniciar um novo caminho. Que Deus, através do Espírito de Jesus Cristo e o Espírito Santo, resplandeça sobre você, tenha misericórdia de você, perdoe os teus pecados
e te dê a paz que você precisa para viver uma vida agradável. E a doença que está contigo, a dor no seu peito, a dor, o seu espírito cansado, os seus ombros carregados serão aliviados, porque Jesus já fez isso na cruz por todos nós. Em o nome do Senhor Jesus, seja abençoado você e a sua casa. Amém.